Em uma aula de eletricidade, o professor pede a um dos estudantes que faça contato entre os dois polos de uma pilha, utilizando um clipe metálico de resistência elétrica desprezível, como mostrado na figura. Depois de alguns segundos, o estudante nota que a pilha ficou bastante quente e a ponto de não conseguir segurá-la com as mãos. Em seguida, o professor comenta que esse aquecimento é uma demonstração do efeito Joule, que nesse caso foi bastante intenso porque, pela pilha, circulou a maior corrente elétrica que pôde atravessá-la, chamada de corrente de curto-circuito. Uma vez que o clipe metálico, então o que acontece? A gente tem um diferencial, vamos supor que aqui é positivo, que aqui seja negativo. A pilha, ela sempre vai passar, então vai vir daqui para cá e vai começar a passar, beleza? A corrente elétrica, a gente vai ter um diferencial. O que acontece quando esse diferencial é o maior possível? Então, na teoria, aqui que eu quero que tu entenda, imagina que tu tem uma certa quantidade positiva e tu tem uma certa quantidade negativa. A corrente é onde um vai passar para o outro, entendeu? Então, se um está passando para o outro, o que acontece? Quanto que eu vou ter o maior possível? É quando esses dois valores forem iguais. Quando eu tenho dois valores iguais, mais com menos, a gente vai ter o zero. Então, a gente vai estar numa corrente de curto-circuito. Essa é a lógica por trás dela, beleza? Então, quando que acontece? Quando que eu tenho maior diferença de potencial? A maior diferença de potencial é quando ela se anula. Então, o que ele pergunta aqui? Uma vez que o clipe metálico igualou a diferença de potencial entre os extremos da pilha à sua força eletromotriz? Não. Inverteu as polaridades da pilha, transformando em um receptor elétrico? Também não. Tornou nula a diferença de potencial entre os extremos da pilha. Beleza, nossa resposta aqui é a letra C. Beleza? Então é isso. Então o que acontece quando a gente tem uma corrente de curto-circuito? Ela vai começar a descarregar tudo de uma vez. Por quê? Porque eu tenho um lado, que é como se estivesse totalmente carregado positivamente, outro lado negativamente, e assim a gente vai igualar até que ele vire zero. Então ela vai descarregar a pilha. O lado da energia está sendo passado, ela vai começar a descarregar. Quando acontece a forte descarga, a gente tem um efeito chamado do efeito Joule, que basicamente ele vai transformar essa energia em calor. Então, por isso que ficou tão quente que ele nem conseguiu segurar a pilha. Então, nossa resposta aqui, letra C, e vamos para a próxima.